Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas estarei enviando para vocês na aula, tá? Então, nós vamos iniciar mais uma aula de Química, tá certo? Com um conteúdo novo. Agora nós vamos falar sobre o conteúdo sobre petróleo, tá certo? Petróleo e suas tecnologias do petróleo, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo de Química Orgânica, tá certo? Então, nós vamos falar sobre o petróleo. O objetivo da nossa aula é compreender o que é o petróleo, qual é a sua composição, como ele é formado, tá? Como ocorre seu processo de refino e quais os derivados do petróleo que são formados, são produzidos nas refinarias, tudo bem? Então, vamos lá para a nossa aula. Então, além do petróleo, tá, nós vamos falar também sobre o gás natural, que é retirado com o petróleo, e também sobre o carvão mineral. Esse conteúdo vocês podem estar acompanhando no livro de vocês, tá? Na página 90 até a página 95, para vocês pesquisarem lá, tá certo? Então, pessoal, o petróleo é uma das substâncias é uma substância que permaneceu depositada no fundo dos mares e dos lagos, tá certo? E ao longo do tempo eles sofreram transformações com a influência da pressão e da temperatura no decorrer de milhares de anos, tá certo? Então a pressão alta no subsolo e a temperatura bastante alta fez com que essas substâncias ficaram depositadas, restos de animais, restos de plantas, tá? Ficaram depositadas no subsolo, vieram a ser formada o petróleo, tá? Que é uma substância oleosa, inflamável. Em sua composição química encontramos moléculas de hidrocarbonetos, que é carbono e hidrogênio, tá certo? Os hidrocarbonetos são formados de carbono e hidrogênio e o petróleo é formado basicamente de carbono e hidrogênio, tá certo? Então a composição do petróleo são de hidrocarbonetos, de carbonos e hidrogênios. O petróleo, pessoal, são restos de animais, restos de plantas mortos, tá? Que ficam depositados no subsolo há milhares de anos. Com o auxílio da temperatura e da pressão, eles vêm a se formar esse líquido viscoso preto, tá? Que nós conhecemos que é o petróleo. Em relação à produção mundial de petróleo, apesar de ser bastante importante para a economia, as reservas de petróleo estão distribuídas de forma desigual pelo planeta. Vamos ver aqui a produção de petróleo no mundo em 2014, alguns anos atrás, em porcentagem de barris. América do Norte, 22,1%, tá, da produção de petróleo no mundo. América Central e América do Sul, 9,1%. A Europa, 3,9%. A Eurásia, 15,3%. O Oriente Médio é o continente que mais tem produção de petróleo, está 30,7 por barris. A África, 9,6%. E a Ásia e a Oceania, 9,4% da produção de barris, tá certo? No Brasil, tá, a exploração de petróleo em plataformas marítimas ganhou importância nas últimas décadas do século XX. No entanto, foi apenas nos anos 90 que a exploração em águas profundas se tornou relevante. A partir de 2007, com a descoberta de grandes reservas de petróleo e gás na região chamada de pré-sal, não sei se você já ouviu falar do pré-sal que existe no Brasil, tá? Milhares de metros abaixo do nível do mar, aumentou o interesse em pesquisar e desenvolver tecnologias para a retirada do petróleo dessas profundezas. Para o processo de extração são necessários investimentos bastante altos, tá? Então, vocês podem ver a produção de energia a partir do petróleo. A partir do petróleo, de 1970 até 2014, o petróleo foi a que teve maior produção de energia, tá? O gás natural em azul, ó, teve pouco. A hidráulica, que é um azul mais claro, ó, também teve pouco, mas teve uma grande crescente. A lenha em rosa, ó, bastante também. Produtos da cana e amarelo, outros. Tá certo? Então a produção de energia energia primária a partir do petróleo cresceu bastante a partir dos anos 70 até a década de 2000 a 2020. E Petrobras, tá, é uma empresa de capital aberto
cujo acionista majoritário é o governo do Brasil, sendo, portanto, uma empresa estatal de economia mista, com sede no Rio de Janeiro. Ela opera em 25 países no segmento de energia, prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. O seu lematório é a empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e ambiental. É a 28ª maior empresa do mundo por receita. Então a Petrobras, gente, é a empresa que produz, que capta o petróleo, que retira o petróleo da profundeza do mar e também da camada de pré-sal, tá certo? E faz o seu refino e faz a produção de diversas substâncias que vêm após a sua exploração, certo? Localização do petróleo em camadas profundas. Ó. O interesse nessas reservas da camada de pré-sal se deve ao óleo leve, que possui menor densidade com hidrocarbonetos de cadeias carbônicas menores. Essa mistura leve de compostos retirados da região do pré-sal tem qualidade superior ao óleo de regiões menos profundas. Então, pessoal, como vocês podem ver na imagem aqui, ó, a profundidade para a retirada do petróleo na camada de pré-sal. Então, nós temos 2.000 metros de profundidade de água, só de mar, tá? Ó, 2 km de água. Aí, a 3.000 metros, nós já temos a camada de sal, tá? A 5.000 metros, nós temos a camada de pré-sal. E a 7.000 metros, após essa camada de sal, nós temos o petróleo. Então, é muito profundo para a retirada do petróleo após a camada de pré-sal, tá? Mas por que esse petróleo é melhor? Porque ele é um petróleo mais leve, possui menor densidade, tá? Com hidrocarbonetos de cadeias menores, com menos carbono. Então ele é um óleo de melhor qualidade, tá? Tá certo? Por isso que é importante e que tem muita procura e a retirada do petróleo na camada de pressão, tá certo? Apesar de sua profundidade ser bastante grande. E a origem do petróleo? O petróleo é encontrado em depósitos subterrâneos, onde o gás natural fica aprisionado por rochas impermeáveis. O petróleo teria se formado a partir de matéria orgânica, como o resto de águas, plantas e animais soterrados, há milhares de anos. A teoria da origem do petróleo a partir dos seres vivos é reforçada por haver restos de organismos em jazidas petrolíferas, além de compostos de enxofre, fósforo, elementos que participam de proteínas, lipídios complexos e ácidos nucleicos presentes nos organismos. Então aí está a origem do petróleo. Como eu falei para vocês que ela deu origem a partir de organismos que foram mortos e ficaram depositados no subterrâneo. Como é feita a extração do petróleo? Tá? A extração do petróleo é feita através de 3 processos. A prospecção, que é a primeira localização do petróleo no fundo do mar. A perfuração, que pode ser em terra ou no mar, tá? Aquelas plataformas que ficam no mar, elas ficam flutuando a partir de boias, tá certo? E tem as sondas que são fixas na terra, sabe? Que não é no fundo do mar. É na terra e a retirada do petróleo vem a partir de profundidades pequenas ou mesmo no solo. Já quando a profundidade da perfuração é muito grande, tá? E vai no nível do mar muito elevado, aí as plataformas elas ficam flutuando através de boias gigantes, tá certo? Não sei se vocês já viram na televisão aquelas plataformas flutuantes que ficam no mar para a retirada de petróleo, elas ficam ali a partir de boias. E a extração, que é a retirada do petróleo a partir de grandes tubulações, tal, que vem até o subsolo lá embaixo e faz a perfuração e a retirada do petróleo do gás natural. A perfuração do solo pode fazer com que o petróleo esguiche por causa da pressão exercida pelos gases que ocupam a parte superior do depósito. O petróleo deve ser bombeado até a superfície, sendo conduzido para depósitos. Então, o refino do petróleo após ser retirado, tá? É um processo que acontece na torre de destilação fracionada, que os alcanos mais leves são retirados do topo da torre e os mais pesados na base. A parte destacada no esquema mostra o caminho do vapor, representado por setas, e o líquido que se condensa em cada altura está representado pela cor bege. Então é o seguinte, o petróleo ele é retirado, ele vai para barris, a partir desses barris ele vai para a fornalha industrial, ele vai ser queimado. E na torre de destilação, tá? Tem os andares de temperatura. Nas temperaturas mais baixas,
vai produzir um tipo de substância. Nas temperaturas mais elevadas, vai produzir outro tipo de substância. Tá? Por exemplo, a 20 graus vai produzir gás liquefeito do petróleo, 40 graus, 70 graus, a nafta, a gasolina, 100 graus, querosene, 200 graus, óleo diesel, 300, óleo combustível, 700 graus, temperatura maior, resíduo asfáltico, que é utilizado para fazer asfalto. Tá? Então esse é o refino que ocorre no petróleo, que é a produção de diversos derivados a partir da torre de destilação, a partir da queima do petróleo, certo? Então, a partir do petróleo, nas torres fracionadas de refinarias, podemos formar diversas substâncias, tal, gás de cozinha, gasolina, querosene, como eu falei para vocês, vaselina, parafina, piche. E nas indústrias, tá? A partir da separação dos componentes nas refinarias, seguida de reações químicas nas indústrias, nós podemos formar plásticos, tecidos, borrachas, essência de perfume, detergente, medicamentos, e, enfim, tintas, colas, enfim, diversas outras substâncias que são derivadas a partir do petróleo. E aqui nós temos na torre de destilação, tá? De fracionamento, na verdade, a produção de diversas substâncias a partir do petróleo, de acordo com as suas temperaturas, de acordo com o seu número de carbonos. Tá? Os gases, tá, são formados a partir de 1 a 5 carbonos, gasolina de 6 a 10 carbonos, querosene possui de 11 a 12 carbonos, óleo diesel 13 a 17 carbonos, óleos combustíveis 18 a 25 carbonos, óleos lubrificantes 26 a 30 carbonos, óleos pesados 35 a 38 carbonos. O resíduo asfáltico vai de 40 carbonos acima. Tá? Então vocês podem perceber que quando menor a temperatura, menor o número de carbonos que pode ser formada a substância. Quando vai aumentando a temperatura na torre de destilação, na torre de fracionamento, né, vai aumentando o número de carbonos que precisa ser quebrado para a substância ser formada. Tudo bem? E aqui nós temos um processo que é chamado de cracking do petróleo, tá? Que consiste na quebra de hidrocarbonetos de alta massa molecular, que permite a obtenção de moléculas menores que entram em combustão mais facilmente. Tá? O cracking, a quebra, tá, de moléculas maiores em moléculas menores de hidrocarbonetos. Tá certo? Quando vocês podem ver aqui, ó, nós temos um alcano de 15 carbonos, e a partir dessa quebra, através da temperatura, eu posso produzir um alcano de 8 carbonos e um alceno de 7 carbonos. Mais na frente, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar sobre os alcanos e os alcenos, tá? E os alcinos também. Outro exemplo é um alcano de um hidrocarboneto, né, de 15 carbonos. Eu posso quebrar ele em diversas outras frações, como por exemplo um alcano de 9, um alceno de 3, um alceno de 2 e um carbono de 1 mais o hidrogênio, tá certo? Então isso é o cracking do petróleo, a quebra de hidrocarbonetos grandes, de moléculas grandes, em moléculas menores a partir da temperatura, certo? Outro processo industrial é a isomerização, tá? Que é o processo pelo qual alcanos de cadeias normais são transformados em alcanos ramificados, o que melhora a qualidade do combustível para o uso de motores. Alcanos de cadeia ramificada têm índice de octanagem mais alto do que os de cadeia normal. Então, ó, eu tenho um alcano, o heptano, 7 carbonos, e através desse processo de isomerização eu consigo colocar um carbono, tá, como ramificação aqui embaixo. Tá? E eu formo 2-metil-hexano. Essa substância aqui ramificada é melhor como combustível para motores de automóveis. Certo? Outra reação industrial que ocorre é a reforma catalítica, que tem por finalidade converter parte dos alcanos de cadeias normais em hidrocarbonetos aromáticos e hidrogênios. Por exemplo, o metilbenzeno pode ser obtido a partir do heptano pelo seguinte processo: através de adição de temperatura também e uma substância para aumentar a velocidade da reação, o heptano pode ser transformado em uma substância aromática que possui um anel benzeno, tá certo? O metilbenzeno. E esse metilbenzeno ele é utilizado para cadeias normais para produzir metilbenzeno, tá? Que faz com que seja utilizado para diversos outros processos. A produção de substâncias aromáticas a partir de hidrocarbonetos normais, certo?
a reforma catalítica. E aqui nós temos um resumo, tá? Do craqueamento catalítico, que pode produzir diversas substâncias, diversos produtos. Tá? O etileno, a partir do etileno, pode ser produzido álcool etílico, pode ser utilizado como solventes, compostos de limpeza, polietileno, produção de plásticos, óxido de etileno para fibras sintéticas, anticongelantes, cloreto de etilo, aditivo para gasolina. A partir do butileno, você pode produzir borracha sintética. A partir do acetileno, você pode produzir tintas, adesivos, fibras. A partir do propileno, você pode produzir plásticos, solventes, resina, medicamentos, enfim, diversas outras substâncias. Tudo a partir do petróleo, certo? Tudo a partir de processos químicos nas indústrias que ocorrem com o petróleo. O gás natural ele pode ser encontrado com o petróleo ou isolado em depósitos subterrâneos. Tá? Esse gás é uma mistura de substâncias cujo principal constituinte é o metano. Os teores de metano em volume variam entre reservas de gás natural e podem atingir até 90% de metano no gás natural. Sabe? Além do alcano, o gás natural é formado de outros hidrocarbonetos, como etano, propano, butano e também nitrogênio e hélio. O gás natural no Brasil se destina a diversos mercados de consumo, sendo os principais a geração de energia termoelétrica e os segmentos industriais. Também é utilizado como matéria-prima nas indústrias petroquímicas, como para a produção de plásticos, tintas, fibras sintéticas e fertilizantes também. Pode ser utilizado para aquecimento de residências e como substituto de aplicações automotivas, gasolina, etanol e do óleo diesel, também doméstico como gás liquefeito do petróleo. Temos também a produção do carvão mineral, que é a hulha, conhecido como a hulha, que é carvão de pedra. Tá? É um material orgânico de origem vegetal encontrado em minas subterrâneas ou superficiais. É formado por árvores que ficaram soterradas centenas de milhares de anos e sofreram um lento processo de encarbonização. Nesse processo, com pressão e temperaturas altas, o vegetal perde água, ocorre redução dos teores de hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e enxofre, e a porcentagem de carbono aumenta. A hulha contém 85% de carbono, 6% de hidrogênio, 10% de oxigênio, 2% de enxofre e 1% de nitrogênio, tá? E 10% de outros elementos químicos. Então, a aplicação do carvão mineral. Hoje o carvão mineral é bastante usado para produzir energia elétrica em usinas termoelétricas. Aproximadamente 40% de toda a eletricidade do mundo depende do carvão, onde nas usinas termoelétricas é queimado para gerar energia. Cerca de 40% do gás de carbono, o gás carbônico, tá? Gerado no mundo, tem origem a partir da queima de carvão mineral. Também é utilizado como matéria-prima para fabricar aço nas siderurgias, entre outras aplicações. Os maiores produtores mundiais de recursos do carvão mineral são os Estados Unidos, China, Cazaquistão, Rússia, Polônia, Índia, Alemanha, Austrália e África do Sul, tá certo? Então, carvão mineral é produzido através de árvores que ficaram petrificadas, viraram fósseis, tá? No subsolo e acabaram tendo ao longo do tempo o aumento da sua composição de carbono, tá certo? E viraram carvão, é chamado de carvão mineral. Já o carvão vegetal é o carvão que a gente produz a partir da queima da madeira, por exemplo, tá certo? Essa é a diferença de carvão mineral para carvão vegetal, tá certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, pessoal, sobre petróleo. Assistam, façam anotações no caderno de vocês e na próxima aula a gente vai fazer, tá, ou um exercício de revisão ou nós vamos para o próximo conteúdo, tá certo? Esperem a próxima aula e até a próxima. Valeu!